Presidente, agradecendo o bônus, eu peço que aglomere todo o meu tempo para os 8 minutos e mais a tolerância que o Vossa Excelência tem tido com todos os outros oradores, dizendo desde já que não tenho nenhum questionamento, não há o que questionar, não há o que perguntar, apenas, primeiro, comentar que poucas vezes num processo se viu um direito de ampla defesa tão largo como o que estamos assistindo agora. Largo ao ponto de ter o apoio, o arrimo, a sustentação de servidores públicos que participam desse processo de ampla defesa. Chegou a esse ponto. E, ao mesmo tempo, é a primeira vez que, como advogado que sou regularmente inscrito na OAB, 6836-PB, que vejo um processo na qual a defesa quer substituir o papel de juiz. Durante todas as oitivas, todos os testemunhos, depoimentos, colaborações feitas aqui, na origem do processo na Câmara dos Deputados, a defesa se furtou a apresentar os seus argumentos de defesa e quis fazer juízo de mérito na condição de julgador que ela não é. E, mais uma vez, na tarde e noite de hoje, a defesa desperdiça mais uma chance de apresentar argumentos que sejam minimamente plausíveis para descaracterizar o crime de responsabilidade, ou melhor dizendo, os crimes de responsabilidade praticados de forma irresponsável, antipatriótica pela presidente Dilma Rousseff. Ao invés de fazer defesa das graves acusações, opta pelo palanque eleitoral, o palanque mais atrasado, carcomido, envelhecido, que não se sustenta mais na esmagadora maioria da consciência nacional. Ao invés de fazer a defesa das graves acusações que são imputadas à Sua Excelência, a presidente Dilma Rousseff, opta pelo velho proselitismo político da esquerda festiva, dos inocentes úteis, que talvez perdidos nesse ciclo histórico, são obrigados a defender, sem talvez constrangimento maior, o governo mais corrupto da história do Brasil. E com que lástima eu vejo a esquerda brasileira, a esquerda genuína, a esquerda pura, a esquerda ideológica, a esquerda que tem... É impressionante, eles ficam cruzando aqui na minha frente, parece que estão ensaiados. É impressionante. Eu esperei até agora, fica cruzando, levanta um, levanta outro. É inacreditável. Peço desculpas, Carlos, não foi de propósito, porque a cadeira ali... Eu acredito. Eu acredito. Senador, mais um minuto para compensar aí. Não foi intenção. Só para falar da esquerda, dos jovens, né, que estão né, tentando encontrar uma ideologia para viver, como cantou bem Cazuza, e se depara com essa falta de referência. Que esquerda é essa? Que pratica crimes de corrupção, onde seus principais ícones estão na cadeia, levados ao cárcere pelo Supremo Tribunal Federal. E os jovens ficam perplexos, e nós estamos vendo aquelas figuras históricas fazendo o papel dos inocentes úteis da esquerda festiva, senador Cristóvão. E ver que nessa quadra triste, alguns cobram da oposição fidelidade, lealdade à Constituição, e nós outros cobramos do governo fidelidade à Constituição. A oposição deve sim lealdade à Constituição, lembrando sempre que o Partido dos Trabalhadores se recusou a assinar a nossa Carta Magna e se assinou tudo bem, mas o governo deve fidelidade à Constituição. E o governo foi absolutamente infiel à Constituição em vários dos seus dispositivos, com a prática dos crimes
que ficam sobejamente caracterizados pela ausência de autorização legislativa. Nós não estamos aqui criticando sequer se o governo acertou na política anticíclica ou procíclica, se o governo fez pedaladas para pagar a bilionárias empresas envolvidas em corrupção, ou se fez para pagar programas sociais. Nós estamos dizendo aqui que o crime resiste não no mérito da despesa, mas nos meios com que ela foi feita, onde careceu daquilo que a Constituição não perdoa, que é a autorização do Legislativo. Porque o Legislativo foi criado, nos tempos modernos, para controlar, via orçamento público, o poder discricionário do soberano. É essa a função mais nobre do Parlamento. Por isso que a lei orçamentária tem um tratamento diferenciado no texto constitucional. É uma das poucas normas positivas que estão referenciadas na nossa Constituição, porque ela exige um tratamento diferenciado, onde, apesar de ter sido dito aqui que o mundo jurídico está perplexo com o empobrecimento de conceitos de direito do mundo jurídico, eu quero lembrar que, na lição mais primária, o que distingue o setor público do setor privado, e muitas vezes nesta tarde se tentou misturar o público com o privado, porque tem sido essa o exemplo do governo. O governo não separa o que é público do que é privado. E que a grande distinção de um e de outro é que no setor público o gestor só pode fazer aquilo que a lei permite. No setor privado, o empresário pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É uma diferença basilar. E de forma, mais uma vez, lastreada em sofisma, porque a pseudo-defesa da presidente Dilma Rousseff, com todo respeito ao douto advogado-geral da União, que quem faz a defesa, respaldado por outros servidores públicos, faz uma defesa com base em sofismas e opta muito mais em fazer proselitismo político, construir palanque eleitoral para tentar sobreviver eleitoralmente em eleições que virão, do que na prática esclarecer os crimes praticados que residem, insisto, não desviem o assunto. Não adianta desviar o assunto, não, porque os decretos foram feitos para pagar tal programa. Tudo bem, poderiam ter sido feitos, desde que tivesse autorização do Poder Legislativo. Aí está o crime. Porque a lei orçamentária, ela tem como regra, porque assim determina a nossa Constituição, que qualquer crédito suplementar carece da autorização legislativa. Por uma excepcionalidade, e assim deve ser entendido, o artigo 4º da Lei de Orçamento, em determinadas e específicas condições, permite que, excepcionalmente, decretos sejam publicados. E a regra era muito clara, só pode publicar decreto com o cumprimento da meta. E a meta não estava sendo cumprida. E ela tem que ser acompanhada bimestralmente, porque assim exige a Constituição. Portanto, há um atentado visível à Constituição, onde o governo demonstrou infidelidade ao texto constitucional. E por lealdade a esta Constituição, nós estamos defendendo com toda a convicção o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que em nome de um projeto de projeto ganancioso, levou à infelicitação milhões de brasileiros. Dolosamente, conscientemente, propositalmente, empurrou para o desemprego milhões, já passam de 11. Crianças morrendo, crianças desassistidas, com a ganância, a sanha, a sede, que não cessa de segurar um projeto de poder, mesmo que seja em nome da dor, do sacrifício, da morte, do infortúnio do povo brasileiro. E a esquerda brasileira, ou parte dela, se vê obrigada a defender o governo mais corrupto da história do Brasil. Se vê no constrangimento de sustentar o insustentável,
Porque já lá atrás, e concluo, Cássio senhor presidente, e Lima. peço que Vossa Excelência tenha a tolerância comigo que teve com outros, inclusive com os expositores. E vou concluir, garanto a Vossa Excelência. Para que nós possamos entender que o que está sendo julgado agora já foi por mim e por vários outros parlamentares anunciados em datas anteriores. E concluo, senhor presidente, fazendo a leitura da transcrição do pronunciamento que fiz no plenário da Câmara dos Deputados no dia 2 de dezembro de 2015, quando o Senado, o Congresso Nacional, melhor dizendo, estava votando o PLN 5. Eu disse, na sequência de um pensamento, no ano passado, o Congresso recebeu o PLN 36, que fez a mesma mudança da meta fiscal estabelecida pelo governo, fosse desrespeitada. Ou seja, o governo pratica o crime de responsabilidade, portanto, já anunciava a prática do crime lá atrás, porque desrespeitar o orçamento é crime de responsabilidade na veia. É o que está escrito no artigo 85 da Constituição. Isso é o que prevê a Constituição e o que estabelece a Lei 1079 e a própria Lei de Responsabilidade Fiscal. E depois de praticar o crime, pede ao Congresso que faça a limpeza da cena do crime. Mas limpar a cena do crime não significa dizer que o crime não foi praticado. Sem pergunta, senhor presidente, a presidente Dilma Rousseff praticou o crime de responsabilidade e, por fidelidade e lealdade à nossa Constituição, ela será punida por isso.